Olá, Lucas. Então eu vou começar essa revisão, tá? Então aqui lendo o primeiro parágrafo, tá? Esse tipo de colocação aqui, quão grande é a relevância do tratamento síndrome conservador para o nosso sistema de saúde? Alguns pontos, tá? Primeiro, isso aqui é um enunciado, ele entraria aqui, né? Então, síndrome do manguitador é o nosso sistema de saúde. A gente não faz esse tipo de pergunta em dissertação, mestrado, doutorado, porque ela é uma linguagem muito jornalística, tá? Então, infelizmente, né, isso aqui é uma linguagem jornalística. Então, a linguagem científica seria: não existe nenhum estudo brasileiro que possa nos dar uma, né, que não existe nenhum estudo brasileiro que possa ou que mostre os dados ou epidemiológicos de lesão do manguito rotador. Seria nesse sentido, tá? Então essa linguagem aqui tem que trocar. Um outro problema é que a epidemiologia de manguito rotador não nos interessa a epidemiologia brasileira nesse trabalho, porque esse trabalho não é feito para o Brasil, ele é feito para o mundo. Então esse tipo de introdução aqui ele entraria com alguma importância se você quiser se focar no público brasileiro, e não é a ideia, nós vamos focar numa publicação internacional. Então, quando o cara estiver na Malásia e for ler que infelizmente o SUS não tem nenhum estudo científico sobre epidemiologia da lesão do SUS, para ele pouco interessa, né? Então, tem que trocar o foco dessa introdução, tá? Porém, o estudo populacional mais recente são de 1:5, certo? Então você vai dizer esse aqui, beleza. Então você está dando uma importância da epidemiologia do manguito. Apresentaram dor no ombro em algum ponto de suas vidas, né? Então você vai colocar de um a cada... Talvez isso aqui começaria assim, uma forma, né? Esse troço mais recente não serve. Então aqui, ó, em um estudo de 2015, chutando, né? Em um estudo de 2015, estima-se que uma pessoa a cada 5, né, vai ter dor no ombro ou lesão no manguito, não sei o que quis dizer com isso aqui, tá? Um número parece pequeno de novo, isso que a linguagem jornalística tem que sair, né? Isso significa que nos Estados Unidos temos 4,5 milhões de consultas ao ano, certo? Então aqui você colocou na introdução, na primeira parte de epidemiologia, um grau de importância. Falou, pô, isso aqui é coisa pra caramba, né? Daí já vai te dar um foco melhor aqui. Então esse aqui tem que reescrever esse parágrafo, tá? A linha de pensamento tá boa, só mudar a linguagem escrita aqui. Então outra coisa importante aqui, né? Continuando, né? Há uma forte tendência, né? Então forte tendência é, de novo, uma linguagem jornalística, né? Se tem forte tendência, tem que ter evidência. Então aqui, ó. Esse troço de mais recente aqui pode ir sacando tudo fora, você já colocando as datas, né? Ou você coloca a data em um estudo de data tal, né? A de mais recente. Realizados pelo SUS. Veja, o nosso trabalho não tem nada a ver com o SUS. O nosso trabalho tem a ver com o aprendizado da lesão do manguito. Então, em um estudo brasileiro, certo? Os procedimentos aumentaram 238% nos últimos 12 anos, certo? Então, pode ser uma informação importante, né? Você vai colocando que o número de lesões vem aumentando e tal. E aqui você está dizendo que esse número é abaixo dos Estados Unidos e do Chile e da Itália, né? Pois qual é a importância disso? É uma questão social. Então, se é uma questão social, qual é a questão relacionada ao desenvolvimento de um simulador, né? Então, esse parágrafo aqui, de novo, é um parágrafo mostrando o número de cirurgias que é realizado, né? Então, tem que converter o raciocínio dele para mostrar que é uma cirurgia muito feita e obviamente, tem algum grau de importância, né? Pela sua prevalência. E aí, para você mostrar que você tem que ensinar isso para as pessoas. E aqui ele está meio focado numa questão social, assim, né? Talvez o que você quis dizer é que há uma represa no Brasil de cirurgia.
Tá, mas o cara que está em outro país, na hora que for ler o artigo, ele quer saber sobre o simulador, né? Ele não quer saber se tem represa ou não de paciente aqui, tá? Então, focar no cara que vai ler isso aqui para aprender a cirurgia, beleza? Então, aqui, né, agora nesses dois parágrafos, né, o que acontece? Você fala sobre o potencial de aumento com o envelhecimento, né? Aqui já tem uma coisa importante que esses números têm que sumir, tá? Aqui sumir no sentido da forma como ele é escrito, né? Mais de 2 vezes, né? Não dois aqui. E da mesma forma aqui em cima, ó, 1 em cada 5. Isso aqui também não se escreve assim. Existe uma regra em português que eu não me lembro até qual número, se até o 11, 12, você escreve e a partir dali você coloca o número, tá? Tem que dar uma olhada aí no Google qual é a regra. Mas 1 e 5 você escreve, 2 aqui você escreve, que tem que corrigir isso no trabalho todo, né? Aqui você fala com o potencial do envelhecimento da população que pode aumentar. Aí você já está num foco correto, que é o foco de você aumentar a possibilidade de cirurgia, né? Eu não sei se pessoas na 7ª década de vida têm indicação de reconstrução do manguito, mas enfim, dá uma olhada vai aumentar o diagnóstico pelo menos, né? Mas enfim, tudo bem. Então aqui você colocando que o Brasil tem uma represa, né? Que foi o que eu imaginei que você estava querendo dizer lá em cima. Eu não sei se esse é foco do trabalho, né? O nosso foco é mostrar lesão no manguito. Então, quando você for falar em epidemiologia do manguito rotador, você tem que mostrar como essa lesão é prevalente. Pode colocar dados do Brasil também, né? Não tem problema nenhum. Os 3 dados aqui, mas mudar o foco para mostrar como ela é prevalente e, lógico, como uma doença muito prevalente, a importância do aprendizado desse procedimento cirúrgico, tá? Então, vamos ter que refocar aqui esse capítulo 1.1. Então, vamos lá. História do reparo artroscópico, tá? Então, aqui, em 1778 foi dado o primeiro passo para o reparo artroscópico das lesões manguito, quando a Chantant realizou a primeira descrição de uma ruptura muscular supraespinhal e subclinial. Cara, eu tiraria isso aqui, porque eu acho que isso aqui está meio fora do contexto, né? Em 1788, Archimond realizou a primeira descrição de uma ruptura do músculo supraespinhal e principal. Né? Não foi dado o primeiro passo para o reparo artroscópico. Eu fiquei confuso se isso aqui tinha alguma coisa a ver com artroscopia, né? Eu sei que não tem por causa da data, mas ficou confuso. Então, em 1788, realizou a primeira descrição. No entanto, a primeira fixação foi se realizada em 82 anos depois por Carlos Hunter. Após esse marco, foram necessários 100 anos para que nós não foram 100 anos para artroscopia, acho que é isso que se quer dizer, né? Isso aqui não está claro. Talvez até tirar essa frase aqui, né? Foram 100 anos depois, né? Ou o procedimento artroscópico foi realizado 100 anos após, vai ficar melhor um pouco, né? Então aqui, ó, esse aqui também não ficou bom, né? Evitar bastante aqui parênteses, tá? Só quando é muito necessário, porque ele quebra o raciocínio. Então ficaria muito melhor assim, ó. Em 1906, Clemens e Pertz publicaram a primeira série de 3 casos de reparo do manguito rotador com uso de âncoras. Entendeu? Quando você bota um total de 3, que o cara tá dentro, pá, quebra um total de 3, é mais difícil a leitura. Seguido por Codeman com 2 casos, né? Seguidos por 2 casos publicados por Codeman, né? Ponto. Em 1908. Então você tem aqui a primeira publicação, né? De artroscopia. Realizou a primeira artroscopia de homem cadáver em 1971, tá? Daí aqui realizou a primeira artroscopia em ombro em cadáver. Os caras começaram operando humanos, pelo que eu entendi, depois foram pro cadáver. É isso, né? Não sei por que colocar essa cirurgia em cadáver, sendo que já fizeram humanos, não sei qual é a correlação disso, mas tudo bem. Depois tem que explicar melhor aqui. Porém, como foi explicado em maiores detalhes adiante, isso aqui é péssimo, tá? Porque assim, não coloca nada
né, vai ser explicado adiante. Isso é péssimo. Ou você explica agora ou você não coloca nada. E se você está precisando explicar alguma coisa para colocar no contexto, vai ter que colocar. Então isso aqui tem que sair fora, né? Porém, ela é uma cirurgia de alta complexidade e possui uma longa curva de aprendizado, provavelmente você quer dizer aqui, né? Isso, provavelmente. Curva de aprendizado, o que poderia explicar o fato que em 2014, 48 cirurgias de tratamento da ruptura do monitor foram realizadas por via dos Estados Unidos. Tá. Então, assim, ó. Tá quebrado isso, né? Eu acho que, na verdade, o que vem até aqui, ó, tá? Ele pertence ao primeiro parágrafo lá. Então, continua sendo uma história, né? Ou até os parágrafos. Aqui você vai falar sobre a complexidade, que daí já é outro assunto, né? Então, é uma cirurgia de alta complexidade que possui uma longa curva de aprendizado, né? O que pode explicar o fato de que até 2004, 48% das cirurgias em tratamento de ruptura foram realizadas por via dos Estados Unidos, tá? O valor provavelmente era muito menor no Brasil. Aqui você não pode fazer juízo de valor, tá? Porque na introdução você não faz juízo de valor na introdução, só faz juízo de valor na discussão. Então na introdução é o que os outros sabem, não o que você acha. O que você acha vem lá na discussão. Esse é o último, o último capítulo que você escreve. E aí você vai falar o que você acha sobre os seus dados e sobre a literatura. Aqui não cabe o juízo de valor, tá? Então tem que ver se você vai deixar essa curva de aprendizado aqui, né? Eu acho que tem que tirar, vamos ver como é que isso fica para frente, mas eu acho que tem que estar em outro capítulo essa dificuldade cirúrgica, né? Ou só coloca os dados aqui e pronto. Talvez você tenha alguma coisa ali para baixo ainda, mas assim tá muito quebradão, tá? Então esse aqui sairia daqui ou contextualizaria um outro parágrafo. Bom, aqui nesse último parágrafo, né, atualmente a resolução é considerado o padrão ouro, tudo bem. Sendo opção de escolha a grande maioria dos casos principais centros do Brasil e do mundo, apresentando bons resultados em 100% dos casos. Entretanto, ainda não existem controvérsias e desafios em relação ao manejo adequado do paciente. Cara, o teu caso é um simulador, né? Não de manejo do paciente. Lesões maciças, paciente de idade avançada, método de fixação, método de cintroscopia. Aqui é muito melhor você fazer um parágrafo falando que existe uma grande dificuldade, por exemplo, em aprender e manter o aprendizado, que existem diversos tipos de materiais para diversos tipos de cirurgia, alguma coisa nesse sentido, porque o teu trabalho é no foco do aprendizado cirúrgico, né? Então, colocar o problema em cima do aprendizado e não do manutenção do paciente, porque a manutenção do paciente não é foco do trabalho, né? Foco de outros trabalhos, não do nosso aqui, tá? Então, esse parágrafo aqui teria que realocar. Esse capítulo 2 aqui, daí tem que mudar o foco dele, né? Mudar a linha de pensamento dele. Bom, esse parágrafo tem que mudar, né? Acho que você já pegou uma parte da ideia aqui. Ele tem que mudar para, por exemplo, custo da cirurgia do manguito rotador, né? E isso aqui, ó, por exemplo, você fazer o impacto financeiro do SUS e dizer que não existe trabalho sobre o impacto financeiro do SUS no primeiro, isso aqui já se auto-assassinou, né? E então você já... Isso aqui também, isso aqui sai tudo fora, né? Então aí você vai colocar nos Estados Unidos o custo médio de uma cirurgia de $11 mil, contando o afastamento e tal. O número total são 250 mil reparos ao ano e tal. E daí você vai colocando quanto custa uma cirurgia de manguito rotador baseado nos dados americanos, né? E essas coisas aqui guardadas, devidas proporções, isso aqui é juízo de valor, né? Isso aqui é juízo de valor. Então o juízo de valor pode ser contradito, né? Então, por exemplo, quando você coloca assim, o custo é de $11 mil, eu não tenho como contradizer isso aqui. Porque é um dado que você colocou dentro da introdução baseado numa informação técnica que você pegou no artigo. Quando eu venho aqui, ó, de escolher as devidas proporções, o custo inferior às cirurgias do Brasil, eu posso dizer, não, mas o Brasil tem mais mau resultado. Isso aqui sai tudo fora, né?
E daí? Você vai contradizer como? Você não pode contradizer. Você pode achar que não, achar que sim, e daí tá feita o angu, né? E esses juízes de valores, como eu disse, é lá na discussão. Então isso aí sai tudo. Então esse aqui tem que reescrever. Eu sugeriria o custo financeiro, né, o custo econômico da lesão do manguito rotador, algo nesse sentido. E daí refoca com esses dados que você tem aqui, mostrando quanto custa isso aí. De quanto a gente está falando. É um parágrafo interessante, tá? Mas focar no custo e não na questão Brasil, Estados Unidos. Isso aí não cai dentro da linha de pensamento do nosso trabalho, tá? É bem interessante as informações que tem aqui, mas isso aqui eu também fiquei pensando, sabe? Sobre indicação. Mas talvez se coloque um capítulo sobre indicação, né? Aí tudo bem, mas separaria do custo, né? Ou porque você falar que o custo não vale a pena acima de 60 anos é um troço meio aqui para latino, é meio pesado, sabe? Sei que americano leva isso numa boa, né? Anglo-saxão leva numa boa. Aqui vai ser meio esquisito. Tem que colocar que os resultados cirúrgicos após 60 anos já são questionáveis, algo nesse sentido, não que o custo não vale a pena. Pode trazer uma conotação bem diferente. Você vai ver, você tomaria um comentário sobre isso, acho, na banca, sabe? O latino é um bicho meio esquisito com essas coisas aí. Bom, a primeira coisa que você tem que imaginar é o que você quer com esse parágrafo, né? Então, controvérsia em relação ao manguito rotador. Apesar dos avanços técnicos, não houve nenhuma melhora significativa no tratamento nas últimas décadas. Cara, não sei se essa informação interessa para esse trabalho, né? O que interessa é que tem um monte de dispositivo novo que os caras têm que treinar, né? Entretanto, a longo prazo, os mesmos reparos evoluíram com apresentações de resultados semelhantes em casos de cicatrização confirmada. Mesmo os reparos que evoluíram com falha apresentaram resultados semelhantes aos casos de cicatrização confirmada. Cara, aí não sei, eu acho que tá tão desconectado do assunto, sem diferenças significativas das avaliações funcionais, mesmo com lesões existentes e semelhantes. Talvez é que a avaliação clínica, cara, é uma avaliação complicada, né? Arco de movimento e tal. No entanto, esses valores são obtidos na análise de paciente médio. É importante utilizar as condutas o melhor possível. Então, esse aqui eu acho que está muito fora do contexto. Eu não consigo nem contextualizar esse assunto dentro do trabalho de referência, né? Os resultados de cirurgias de revisão em casos que evoluem com falha do reparo tendem a apresentar melhor a clínica. Tá, isso leva a crer que é razoável imaginar os casos de falha de reparo. Isso nos leva a imaginar já tchau, né? No juízo de valor. Poderiam ter resultados melhores caso não houvesse falha de cicatrização? Cara, não, isso aí tá muito fora, né? Em relação ao percentual de falha de reparo, 10 anos após operatórios, quantas pessoas evoluem com falha de cicatrização? Variáveis inerentes ao paciente de fisiológico, comorbidades, grau de atrofia muscular, tamanho da lesão, tamanho da lesão muscular e tamanho da lesão não podem ser alterados, por consequência estão fora da capacidade de intervenção. Entretanto, a otimização da técnica de reparo é uma habilidade que pode ser aprendida e consequentemente ensinada, sendo este um objetivo desse trabalho, buscando desenvolver ferramentas de simulação. Esse aqui tá complicado de eu imaginar alguma forma de arrumar. Talvez isso aqui deveria ser um capítulo sobre a dificuldade técnica de realização do procedimento, que eu acho que está vindo aqui, provavelmente não li isso aqui ainda, mas sinceramente talvez tenha que arrancá-lo inteiro, porque ele está muito fora do contexto. Vai ter que reescrever tudo, então eu acho que esse capítulo tem que incinerar, tá? Não vejo como salvar essas informações aqui. Também eu acho que tem que tirar esse capítulo. Ele está muito fora, muito fora. Talvez uma outra informação inserir em algum lugar ali. Bom, aqui, vamos ver lá, eu não entendi direito o que está escrito nessa primeira linha. Diferente das cirurgias abertas, em que há uma correlação entre o input motor do cirurgião e o resultado observado em campo, cara, eu não sei o que significa isso aqui. Você vai ter que explicar. Eu acho que input fica em itálico, inclusive, né?
A artroscopia depende da adequada visualização em 2 dimensões na tela e que a estrutura é tridimensional. A articulação está bem usado os parênteses aqui, o que representa um grau de dificuldade adicional do cirurgião no treinamento. Tá, perfeito. Provavelmente isso quer dizer alguma coisa aqui com o movimento motor e tal, né? Só que você está pulando aqui, ó. Você está falando de artroscopia, tá? Aqui você vai falar de cirurgia fechada e aqui você vai falar de artroscopia, tá? Então, isso dificulta o entendimento, né? Você vai colocar aqui, ó, em cirurgias abertas, há uma correlação clara entre o input do motor, sei lá o que é input, né? E o resultado da cirurgia em campo. Ponto. A artroscopia, já por outro lado, depende da adequada visualizações em 2 dimensões da tela e de uma estrutura tridimensional. Entendeu? Então dá uma mudada nisso aqui, vai melhorar. Espaço significando estruturas para a angulação da lente e relações instrumentais são obstáculos na fase inicial. Perfeito, tá? Então só um pouquinho aqui, tem que arrumar ali na frente um pouco só. O volume de cirurgia corporativa cresce ano a ano, sendo parte do currículo básico da especialidade de diversos países, certo? Entretanto, o número de cirurgias com a cirurgia exposto durante o treinamento também vem diminuindo progressivamente devido a restrições na carga horária do programa de residência, aspectos de segurança do paciente, que leva à necessidade de se desenvolver novas estratégias para o ensino de cirurgia no cenário atual. Principal maneira encontrada os problemas é as simulações de procedimentos. Está perfeito, né? O que eu mudaria nesse parágrafo? Dados, né? Entretanto, o número de cirurgias ao qual o cirurgião é exposto durante seu treinamento vem diminuindo progressivamente devido à restrição de carga horária para a residência e a melhora dos aspectos nacionais de segurança do paciente. Então, assim, entretanto, o número de cirurgias ao qual o cirurgião é exposto vem devido à diminuição progressivamente da carga horária. Por quê? Aí você tem que mostrar, ó, no Brasil diminuiu para tantas horas, nos Estados Unidos diminuiu para tantas horas, baseado nesse estudo, agora a carga horária é tal, tem que dar os dados, tá? Outra coisa, aí outro item, né? Melhora os aspectos da segurança do paciente, então você tem que dar os dados aí. Onde é que você leu isso, né? Baseado em que dados? Alguém disse ou é dado que você tem? E aí você vai colocar esses dados aqui, o número de horas e aí você vai colocar aqui o quanto que isso diminuiu, né? Senão é jornalismo, tá? Então tem que ter aqui os números dos quais você está dizendo que diminuiu, quanto, né? E quem fez essa conta. Com relação à parte ética, a mesma coisa. Tá, então vamos lá. Esse último parágrafo aqui está meio fora do contexto, né? Porque assim, ó, apesar de boa parte dos simuladores apresentarem um custo proibitivo de aquisição na maioria dos estudos brasileiros, é fato que eventualmente a simulação se tornará... É fato que eventualmente não, né? Então, a simulação se tornará integrante do currículo dos residentes do Brasil. Aí você cita 2 trabalhos de simuladores de baixo custo e de alta acessibilidade, né? Então não faz sentido isso que você está falando. Então, apesar de boa parte dos simuladores... E tem outra. O que tem a ver o simulador com a curva de aprendizado? Né? Isso aqui vai cair nesse capítulo, provavelmente. Ó, tá? Exigem a realização do número de cirurgias artroscópicas e hemicectomia durante a formação de novos ortopedistas. A Sociedade Francesa possui um número necessário de horas de simulação em procedimentos artroscópicos. Cara, isso aqui está aqui em simuladores de cirurgia. Mesmo no Brasil, anualmente, os residentes precisam passar por estações simuladas de endoscopia para obtenção do título de especialista de traumatologia. Dessa forma, a seja fundamental formar o residente com modelo de simulação. Tá, esse capítulo não cabe, esse parágrafo não cabe nesse capítulo, né? Esse parágrafo provavelmente cai aqui. E aí veja um problema bem importante aqui, ó. Curva de aprendizado no reparo artroscópico, que é um subcapítulo extremamente importante para você concretizar o problema ao qual nós estamos enfrentando, né? No caso do trabalho científico, nós estamos abordando um problema de curva de aprendizado. E aí você escreveu 2 parágrafos só sobre esse assunto, enquanto sobre os outros assuntos você escreveu muito mais. Então esse parágrafo tem que ser enriquecido principalmente com dados, tá? E esse capítulo aqui, ele não... esse parágrafo aqui, ele não cabe nesse capítulo, né? Não tem sentido. Ele é um capítulo sobre... Opa, perdão. Esse parágrafo aqui, né? Esse parágrafo aqui não cabe nesse capítulo 1.4.
ele provavelmente cabe nesse 1.5 aqui, tá? Vamos ver agora aqui o 1.5 para ver o que tem de simuladores, mas esse aqui tem que ser enriquecido, tá? Principalmente com dados, né? Principalmente com dados. Então tem que reenriquecer esse item aqui. Agora nós vamos aqui para o 1.5 simuladores em cirurgia. Cara, veja, esse é um capítulo importante, tá? E aí você basicamente aqui falou sobre a importância, né? Cabe um outro capítulo que são os tipos de simuladores. Deixa eu ver se você colocou aqui. Métodos de avaliação, mecanismos de avaliação de um simulador. Tá. Então aqui, simulador em cirurgia, você pode deixar num capítulo só, ou você pode dividir entre os tipos de simuladores, né? E a importância dos simuladores. Então aqui também cabe ainda os tipos de simulador, né? E são aí basicamente o que? Realidade virtual. Que mais? O alta definição. O cadáver, né? O Animal Lab. Enfim, né? Tem que encontrar aí algum tipo de definição aqui que eu fiz aqui a grosso modo. Isso aqui também para o cara se enquadrar onde você está, né? Qual tipo de simulador é o seu, onde você se enquadra, né? Esse parágrafo eu li aqui, li offline, você vai ter que reescrever ele inteiro, tá? Primeiro porque ele é importante. Então eu vou te colocar aqui, ó, vamos lá. Embora a simulação na educação seja um desenvolvimento relativamente recente, eu não sei se isso é recente, tá? As pesquisas de intento de simuladores são antigos, mas enfim, ela é amplamente utilizada em diversos campos, especialmente na aviação civil, onde a relação entre o risco e a inexperiência e o potencial de dano é bastante significativa. Sim, como cirurgião, né? No entretanto, apesar da medicina, as falhas técnicas serem limitadas a um único indivíduo, isso não diminui o impacto positivo na simulação, na segurança do paciente. Bom, cara, primeiro assim, se você vai falar da aviação civil, você tem que me dizer o seguinte. Então, ela é usada na aviação civil. Quantas horas um cara tem que treinar? Como é que é a simulação dele? Quais são esses dados? Isso que você tem que trazer, né? No entanto, apesar de na medicina as falhas técnicas serem limitadas a um único indivíduo, não, né? A falha técnica pode ser de qualquer um dos indivíduos componentes ali de toda a estrutura do centro cirúrgico. Você tem o cirurgião como piloto principal, mas isso não diminui o impacto positivo da simulação na segurança do paciente. Eu acho que esse parágrafo aqui está esquizofrênico, ele tem que voar, né? Sumir daqui, essa frase, né? Essa frase tem que sumir, ela não faz sentido. E essa frase aqui não tem dado nenhum. Quando você está na introdução, né, você vai colocar a informação e vai colocar de onde você tirou. Por quê? Porque na introdução você está falando sobre o que os outros sabem, não sobre o que você sabe, né? O que você sabe vem depois. Então está faltando referência. De onde você tirou isso aqui? Não tem referência nenhuma, né? Então sem referência não significa nada, tá? Então aqui você quer criar uma correlação entre a aviação civil e a área médica. Cara, tem que desenvolver isso aqui bem mais. Diversos estudos mostram que a simulação é capaz de aprimorar o nível técnico do cirurgião no treinamento. Bom, aí, meu amigo, é o seguinte. Que estudo? Quantas horas de treino? O que isso significou? Quais são os números? Quem escreveu? Certo? Claro que existem diversos e você vai selecionar aqueles que se aplicam mais ao seu trabalho. Identificação das correções fáceis, erros médios, etapas e tal. Tá faltando referência aos dados, né? Eu já li isso aqui, tá? Ainda em relação ao número de procedimentos realizados, um ponto importante a levar em consideração é a diminuição do número de horas durante a residência, consequentemente melhores posições dos procedimentos cirúrgicos. Quais estudos mostram diminuição do número de horas, né? Ou lei, né? Lei tal diminuiu o número de vagas. Isso é um fenômeno nacional? Se for um fenômeno nacional, já te disse, né? Não interessa muito ao leitor, porque o leitor nosso é internacional. É um fenômeno mundial, né? A aplicação de simuladores durante a possibilidade de treinamento de se acompanhar um instrutor sem realizações inerentes aos horários de funcionamento do centro cirúrgico. Sim, são as vantagens, né? Independente do número de cirurgias realizadas, a instituição dos períodos de treinamento. Cara, aqui você está falando do HC, né?
Não, o simulador ele liberta o cara do centro cirúrgico, mas assim, ó, quais são as atitudes que o cirurgião pode treinar no simulador que não pode treinar, né? Nó cirúrgico, não tem sentido nenhum o cara aprender nó cirúrgico numa sala de cirurgia, concorda? E acesso? Bom, acesso é só cadáver, até onde vai meu conhecimento, né? Tem aqueles negócio de silicone lá que eu duvido muito que vai ser alguma coisa assim. Então, reconstruir esse parágrafo, tá? Outra vantagem da simulação é a pessoa de manter o alto nível de qualidade realizado procedimentos de baixo volume e elevada complexidade. A atualização do simulador, então referência, né? Quem disse isso aqui e baseado em quê? A utilização do simulador permite a realização de treinamento em ambiente controlado, reparações complexas, sangramento difícil, controle de semana. Lesão de complexa com sangramento e difícil controle precisa realizar toda semana. Eu entendi o que você quis dizer, mas sangramento não é uma coisa que vai ter no nosso simulador, não sei se é uma coisa que tem que ficar falando, né? Em algumas poucas vezes ao ano. Além disso, o controle de diversas variáveis na simulação pode fornecer uma desconfiada ao cirurgião. E a curva de desaprendizado, daí você tem que dizer qual é a curva. Quanto tempo que é essa curva? Baseado em que estudo? Como é que o simulador entraria, né? Então, esse parágrafo é um parágrafo importante, ele tem que ser completamente reescrito. Uma possibilidade de colocar os tipos, tá? Também não é obrigatório, mas seria interessante para saber que tipo é o seu. Não tem nenhuma referência aqui, né? Esse é um capítulo chave aqui, e não tem nenhuma referência, então ele tem que ser todo reescrito, tá? Beleza, né? Aqui são os tipos de métodos de avaliação. Na verdade, isso aqui não é um método em si, né? São escalas, né? Isso aqui, na verdade, você está falando de escalas. E não de métodos. Que é uma parte do método, né? A escala. Enfim. E aí aqui você fala sobre 11 formatos de avaliação. A impressão que eu tenho é assim, ó, que você se entregou aqui, na verdade, né? Você pegou uma revisão bibliográfica de literatura, pegou 11, separou 4 e daí, né, de novo, né, isso aqui você já corrige na dissertação inteira, esses números aqui não pode ter. E separou os 4 aqui e explicou eles, né? Bom, aqui você vai ter que colocar, existem diversas escalas e tal. Existem 11 avaliações, não sei o que. Entre elas, as mais usadas para procedimento artroscópico são as 4 descritas abaixo, por exemplo. Tá? Uma forma de se escrever isso, tá? Mas não aqui dizendo que você pegou uma revisão bibliográfica e selecionou 4. Daí você tem que imaginar qual que você vai usar no teu trabalho. Vamos imaginar que você use o OSATS, tá? Que é o mais usado. Então você vai explicando 1, 2, 3. A última é a que você vai usar, que você explica um pouco melhor. Tá? E aqui você já passa informações na qual justifica a tua escolha. Né? Você não vai dizer assim, eu escolhi o OSATS por causa disso. Não, mas o OSATS é bom por causa disso, disso e disso, já justificando, né? Porque quando você for colocar lá no método que você escolheu o OSATS, aí já vai estar justificado o porquê que você fez isso. Tá? Então, aqui eu mudaria para escala, né? Porque o mecanismo de validação do simulador também é método, né? Então, aqui são escalas de avaliação de habilidade artroscópica, né? Isso que você escreveu aqui. E daí, decidir qual que você vai querer, coloca ela por última, e daí você já explica melhor ela em relação às outras. Bom, vamos lá. Esse aqui é um capítulo importante também, né? E segue a mesma lógica, né? Então você vai colocar aqui as referências, né? Você tem poucas referências, tanto aqui. Aqui até que está um pouco mais referenciado, né? Você colocou, na verdade, que você tirou tudo de uma revisão. Mas tem que referenciar esses trabalhos aqui, tá? Então, outra coisa que tem que referenciar aqui, que você pode fazer, é referenciar o trabalho do Paul, que usou aqueles métodos, número de horas e tal, não sei o que, tá? Dá para pôr aqui também. Número de horas, não digo não, é o tempo de cirurgia, número de vezes
de queda e perda do device, alguma coisa assim. Dá para colocar um parágrafo sobre isso aqui, se você achar que cabe também, né? Às vezes você dá ideia, quando vai escrever não fica bom. Aqui você explica muito por cima, tá? Então você vai ter que colocar, esse primeiro parágrafo está difícil de entender, ó. Uma etapa fundamental para a aplicação efetiva das ferramentas de simulação é a validação de suas características básicas, que em linhas gerais pode ser exemplificado como a avaliação da sua aparência. Cara, não dá para entender isso aqui, né? Então o que você vai dizer aqui? Por exemplo, né? Um simulador, para ser usado em treinamento, né, precisa ter sua validação científica comprovada. Os métodos de validação de simulador são, dois pontos, aparência, né, e daí só cita eles, né, papapá, e aí depois você vem aqui. A validação de face, né, daí você vai um parágrafo cada um. É uma sugestão, tá? Pode ser considerada mais básica, é difícil, tá? Apenas, sabe? Não é apenas, às vezes isso é complicado, né? É uma avaliação visual do simulador que busca definir se ele possui um grau de semelhança aceitável para o simulador real, né? Feita por quem? Quem que decide isso, né? Então, normalmente a avaliação de face é uma validação feita por especialistas que avaliam que o aprendizado naquele simulador é possível de ser transferido a um processo simulado real, certo? Então, validação de face é isso. A validade construtiva avalia a capacidade de simulação que possui de diferenciar operadores experientes e novatos, baseia-se no fato de que o operador experiente deve possuir maior experiência na atividade a ser realizada no simulador. Portanto, né? A constructa, pessoalmente, eu gosto de explicar o inverso, né? Para o cara eu acho mais fácil de entender, né? Então, colocando aqui, por exemplo, colocaria mais um parágrafo assim, ó. Portanto, se o simulador não mostrar nenhuma diferença entre cirurgiões, né, entre um grupo de cirurgiões com alta experiência e um grupo de alunos que nunca realizou o procedimento, provavelmente o simulador tem algum tipo de falha metodológica, né? Porque quando você explica o contrário, o cara entende que a variável é o simulador e não o médico e os alunos, né? Então essa é uma outra possibilidade. A validação de conteúdo determina o grau de aplicabilidade prática do simulador que determina a técnica, ou seja, as habilidades motoras adquiridas que usam a simulação são úteis para a realização de determinado procedimento. Isso aqui eu nem sei o que é, não lembro mais, tá? Porque eu nunca trabalhei com validação de conteúdo, mas de qualquer forma também não entendi o que você escreveu, né? Porque isso aqui me lembra, eu acho que a diferença entre validação de conteúdo e de face é quem avalia, acho que é uma coisa assim. A validação concorrente analisa o desempenho do simulador em relação ao seu principal concorrente, o padrão ouro. Ficou legal. O que o ensino de cirurgia significa, o que no ensino significa o mesmo que avaliar o grau de semelhança entre o simulador e a situação real. Não, isso aqui não faz sentido. Não, isso aqui não faz sentido. Tem que reexplicar isso aqui, né? O mesmo que avaliar o grau de semelhança entre o simulador e a cirurgia real. Não, ele não é a mesma coisa que isso, tá? Para avaliar o grau de semelhança entre a cirurgia real, outro método, que é o método de transferência. E por fim, a avaliação por transferência determina as habilidades motoras adquiridas, treinadas, simulação evidente transferidas para um cenário real de aplicação, tá? Então, de novo, isso aqui tem que ser melhor explicado, ele é um capítulo muito importante, o cara vai ter que entender do que se trata, do que está fazendo. A validação que você vai fazer é constructo, então a constructo tem que ser muito melhor explicada e normalmente você tem que já colocar por que você vai usar ela. É a mais usada, por causa disso, é feita dessa forma, blá 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 blá, tá? Então tem que reescrever esse parágrafo também. Vamos lá para a justificativa. O reparo artroscópico é um dos procedimentos mais realizados por especialistas em ombro. E com o envelhecimento da população, a demanda por esse tipo de cirurgia tende a aumentar mais. Entretanto, até o presente momento, não existe padronização da endoscopia de simuladores do Brasil. Tá bom. A justificativa tá boa, eu enriqueceria ela, né? Colocaria aqui todos os dados que você colocou lá, né? Diminuição de horas, blá 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 blá, mas tá legal, tá. Objetivo: desenvolver um simulador de reparo artroscópico magnetrodador, realizar a validação construto do simulador desenvolvido, certo? Quando o cara lê aqui realizar a validação construto, ele já tem que estar convencido que era o construto que você tem que fazer. Você não convenceu ele, tá? Você não convenceu. Você também não convenceu que precisa de um novo simulador. Você não disse que ali nos tipos de simuladores que precisa e tal.
Quando o cara lê aqui os seus objetivos, ele tem que estar desesperado já para saber como é que você vai resolver esse problema, tá? E você não criou essa aura ali. Quando o cara for realizar a validação tipo constructo, quando a validação ele já tem que saber assim, não vai ser constructo, porque você já convenceu ele aqui, né? E desenvolver o simulador aqui, ó, tá, o cara vai desenvolver o simulador, ele tem que estar emocionado, assim, cara, finalmente alguém vai fazer um simulador. E essa problemática não está construída aqui, né? Mudar um pouco a forma como você escreve, mas o caminho é esse aí. Material e método, cara, não vou nem chegar, tá? Não vou nem ler agora. A gente vai trabalhar em cima da introdução, é normal isso. A introdução é que demanda um trabalho laboral de escrita mais pesado um pouco. Então tem que passar bastante tempo em cima disso aí, tá? Um abraço.